vivemos, morremos, e o que somos ensinados é que só tem essa vida aqui e depois tudo acaba. Só tem essa vida aqui e depois estaremos em um lugar de paz ou um lugar intermediário, que ali não haverá dor, que ali não haverá sofrimento, que ali não haverá nada. É um lugar intermediário, um lugar de paz. Assim a sociedade nos diz, assim a sociedade nos explica, e assim a religião quer que você acredite. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê que a vida não termina quando os olhos são fechados aqui e a gente parte dessa para outra. A vida começa quando isso acontece. Muitas das frases "só Deus pode me julgar" você também já disse. Só Deus pode me julgar, não é verdade? E essa frase é verdadeira. Isso é real. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode te julgar. Mas deixa eu te contar algo que não te disseram até hoje. É que cada uma das suas ações está sendo calculada em um livro que Deus tem lá em cima diante dele. Esses livros são chamados Livro das Ações. E esse livro registra cada ação que você faz. Também existe outro livro chamado Livro dos Pensamentos, que é um livro que Deus registra tudo que você pensa. Existe outro livro que é chamado Livro das Intenções, que ali vai estar escrito todas as suas intenções em fazer alguma coisa para alguém. Veja, todas as ações, todos os pensamentos e todas as intenções da nossa vontade são julgadas por Deus. A questão é que aqui, durante a vida, a gente pode contratar um advogado se a gente entrar em alguma causa judicial. A gente contrata um advogado, ele vai entrar em alguma causa para nos defender, e tem o promotor de justiça que vai estar ali para nos acusar, e tem o juiz que está ali para nos julgar. Se eu te disser que isso na vida espiritual também é verdade, mas deixa eu te explicar como é que acontece. Deus é juiz, o promotor de justiça é chamado diabo, e Jesus é chamado de advogado. A diferença entre a vida espiritual e a vida aqui na terra é que na vida aqui na terra você pode contratar um advogado, como tem vários escritórios aí, você pode escolher qual contratar. A diferença na vida espiritual é que não tem como você contratar advogado nenhum para se defender do promotor de justiça, que é o diabo. A única forma de ter um advogado ao seu favor, defendendo você diante de Deus, é você fazendo uma aliança com Jesus, que é o advogado. Quando você faz uma aliança com Jesus, que é o advogado, você automaticamente vai ter Jesus como seu advogado. E quando você faz essa aliança com Ele, esse contrato com Ele, Ele quer uma coisa sua. Ele quer a sua vida inteira. Ele quer que você sirva a Ele. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. E assim, diante do mal, diante do promotor de justiça, Ele vai te defender. Isso é chamado tribunal de Cristo. Tribunal espiritual, que da mesma forma que tem aqui na terra, lá no céu também tem. E se você pensa que Deus está em uma quebra de braço com o diabo, como se os dois disputassem uma quebra de braço para ver quem é que vence entre o bem e o mal, os filmes fizeram a tua cabeça muito bem. Deus e o diabo conversam, e o diabo chega para Deus e conversa sobre você. Mas agora há um advogado para defender você, se você tiver esse advogado. Se caso você não tivesse advogado para te defender, o que vai acontecer é que as acusações do promotor de justiça chamado diabo vão ser recebidas por Deus, que é o juiz.
E como não vai ter advogado para te defender, ele vai dar uma sentença sobre você. E a sentença que o juiz Deus irá fazer é entregar a sua alma para o inferno. Porque essa é a justiça. Então, temos dois cenários. Temos o cenário do céu, que você pode chegar lá através de um advogado chamado Cristo. E temos o cenário inferno, lugar de tormento, que você vai para lá se caso não tiver um advogado chamado Cristo na sua vida. E se eu perguntasse para a maioria dos moradores de Riacho da Cruz, o que é que eles diriam? Eu já tenho Jesus no meu coração, então eu já tenho um advogado. Mas o advogado, ele requer algumas coisas no contrato. E o que é que o advogado de Jesus tem escrito no contrato? Que você faça a vontade dele. E ele quer a sua vida por completo. Então, como é que ele quer a sua vida por completo e quer que você faça a vontade dele? Não tem como fazer um contrato com o advogado chamado Jesus sem obedecê-lo nem seguir o caminho dele. Você só tem essas duas escolhas. Se ninguém nunca te disse isso, eu estou dizendo agora. Existem apenas dois caminhos, e você quase que tem uma certeza que vai acordar vivo amanhã. Mas e se não acordar? O infarto pode chegar para mim hoje, e eu estou aqui falando diante de vocês, mas daqui a pouco eu posso morrer, como qualquer um pode. Isso é algo certo para cada um, só não se sabe a hora que chega. Mas depois que nossos olhos fecharem aqui, o que é que vamos ter do outro lado? Vamos ter um advogado para nos defender das acusações que o diabo faz? Ou não iremos ter esse advogado? Só tem duas opções. Se você quiser seguir Cristo, se tornar um cristão e seguir os passos dele e mudar a sua vida, você terá esse advogado para te defender e absolver você, e então você entrará no céu. Mas se você durante a vida não entregou a sua vida para esse advogado chamado Jesus, você não terá ele para te defender do outro lado. Aceite Jesus hoje. E isso não é religião. Não tem a ver com catolicismo, não tem a ver com evangélico. Tem a ver com Jesus só. É Ele que salva. É Ele que pode te levar para ir para lá para o céu. Como a ausência dele te leva para o lugar de tormento chamado inferno. Receba essa palavra, pense sobre isso, reflita sobre isso. Se você pensou sobre isso, creia na mensagem, acredite nessa mensagem. E acredite no Senhor Jesus. Acredite que Jesus pode te salvar desse lugar de tormento. Acredite que Jesus pode te livrar disso. Acredite que Jesus pode te defender diante do promotor de justiça chamado diabo e pode te absolver para você morar no céu. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus te dê saúde, Deus te dê paz. Mas pense sobre isso. Se nós fecharmos os olhos aqui hoje, quem nós encontraremos do outro lado? Deus ou o diabo? Quem nós encontraremos do outro lado? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.